Tudo bem, pessoal do YouTube? Aqui é o professor Dagoberto no nosso Matemática e Companhia na área, e o nosso tema da aula é como calcular porcentagem de um jeito simples. O tema dessa aula foi escolhido na nossa comunidade do YouTube, onde você que quer também dar o seu palpite, quer dar a sua opinião, além dos nossos comentários, também conta com esse espaço onde nós postamos algumas coisas e interagimos. Então, se você quiser aí um próximo assunto a ser abordado, entra lá na nossa comunidade e responda também as nossas enquetes, tá certo? Então agora, vamos direto ao nosso ponto. O objetivo dessa aula é calcular porcentagem em situações que você não tenha à mão uma calculadora, ok? Geralmente, provas de vestibular, prova do Enem, provas de concursos públicos, na escola e algumas situações também do dia a dia, tá certo? Então, olha só, basicamente nós temos aqui 4 valores que nós temos que conhecer. Quais são esses 4 valores para calcular porcentagem? 50%, 25%, 10% e aquele 1%, ok? Então esses são os 4 valores que você tem que conhecer para calcular porcentagem sem usar regra de 3, sem trabalhar com outras questões aí mais elaboradas, tá certo? Então agora vamos ao que interessa. Olha só, o primeiro número que eu vou abordar aqui é 50%. Como calcular 50% de alguma coisa? Esse é o mais fácil, né? Direto, é rapidinho e prático. Basta você dividir o valor por 2. Por quê? Porque basicamente 50% nada mais é do que a metade do valor que nós queremos. Então 50% é só dividir por 2 porque ele é metade. Se você tem R$800 e você quer calcular 50%, você sabe que é só dividir 800 por 2 e 50% vai dar R$400, ok? Se você tem uma turma com 32 alunos e você quer saber quanto equivale a 50% da turma, você sabe que é só dividir os 32 por 2 que você tem 16 alunos. Então 50% é rápido e prático. Basta dividir qualquer coisa por 2. De número ímpar também é a mesma coisa. Ah, professor, se eu tiver R$65, bom, se você tem R$65, quer saber quanto é 50%, dividindo por 2, você sabe que são R$32,50. Então, isso é calcular 50%. Não tem muito mistério, não vamos nos aprofundar muito. Mas 25%, que é o nosso segundo valor. Bom, para você calcular 25%, dá para usar o raciocínio do 50%. O que o 25% é do 50%? É a metade. Então, para você calcular 25% de qualquer coisa, basta você dividir ela por 4. Ou seja, né, dividir por 4 é lembrar que 25% nada mais é do que a metade da metade. Então, isso vai te ajudar muito, porque se você não quiser calcular uma coisa direto por 4, você pode dividir por 2 uma vez e você pode dividir de novo por 2. Vamos supor que você tenha R$860 e você quer saber quanto é 25%. Primeiro, você pode dividir esses 860 por 2, que daria R$430. Ah, tudo bem, professor. E qual é a metade dos 430? A metade dos 430, 215. Pronto. Você calculou 25%. Então, isto é fazer um cálculo básico, um cálculo rápido. E ele funciona com qualquer valor que você precise, certo? Se você tem, por exemplo, 64 pessoas numa pesquisa, quanto é 25% dessas 64 pessoas? Você sabe que a metade é 32 e que dos 32 a metade é 16. Então isso é 25%, ok? Também uma outra forma de nós falarmos, né? Eu poderia ter feito o quê? 64 dividido por 4 e chegaria diretamente nos 16. Mas dá para fazer dessa forma que eu falei, dividir 2 vezes por 2. Claro que também é importante você destacar que quanto mais você treinar o cálculo mental, mais isso vai te ajudar, beleza?
Então, agora quero te dar uma dica sobre esse 25%. É muito comum nós pegarmos alguns problemas que falam em desconto de 25%, ok? Se nós temos um desconto de 25%, nós queremos saber qual é o valor que eu vou pagar. Então, qual é a minha dica? Depois que você calcular o desconto de 25%, para você saber qual é o valor que você vai pagar, basta pegar esses 25% que você acabou de encontrar e multiplicar esse valor por 3. Então, isso vai te ajudar bastante. Vamos supor que um produto, um determinado produto aqui, nós vamos inventar um valor para ele. Esse produto custe R$200, ok? Vou pegar aqui um valor básico, um valor fácil, tá? Só para você entender a jogada. Então, esse produto custa R$200 e você vai ter um desconto de 25%. Então, o desconto, que é 25%, para calcular de quanto é esse desconto, metade da metade. Então quer dizer que o desconto vai ser R$50. Por quê? Metade de 200 é 100, metade de 100 é 50. Tá, então qual é o valor que eu vou pagar? O valor que você vai pagar vai ser o triplo do 50. Então 3 vezes 50, R$150. É só uma dica rápida para te ajudar aqui. Isso funciona com qualquer coisa relacionada a 25%. Se eu tenho um desconto de 25% e quero saber quanto eu vou pagar, basta multiplicar esse valor por 3, beleza? Então vamos ao nosso próximo ponto. O próximo é o famoso 10%, que nós costumamos chamar também de comissão do garçom, né? Muitos estabelecimentos de restaurantes e bares cobram 10% de taxa de serviço, que é aquele famoso valor da caixinha do garçom, ok? Para você calcular 10%, que também é um valor muito comum em multas por atraso de parcelas, 10%, basta você eliminar um zero do número. Como assim? Vamos supor, ok, que o seu número termine com pelo menos um zero. Então eu tenho lá R$340. Ah, beleza. Então 10% é só tirar o zero e fica R$34, ok? Ah, e se eu tenho, professor, R$3.280? Bom, os seus 10%, tirando o zero, R$328, beleza? Professor, e se meu número não terminar com zero? Se ele não terminar com zero, você vai deslocar uma vírgula, uma casa ou um número para sua esquerda, ok? Então vamos pegar um número que não tenha zero. Vamos pegar um número qualquer aqui. Ah, professor, eu tenho R$57, ok? E quero saber quanto que é 10%. O 57 a princípio não tinha vírgula. Então agora, né, 57, a vírgula imaginária, ela estava aqui no final do 57. Agora ela vai uma casa para a esquerda, R$5,7. Claro que nós sabemos que no nosso sistema financeiro trabalhamos com duas casas, então seria 5,70. Esse zero aqui no final é facultativo, tá bom? Só para lembrar. Com um número grande, funciona da mesma forma. Se eu tenho R$1.289, eu quero saber quanto é 10%. Então, 1.289, uma casa, fica 128,90. Então, aqui, ó, vou deixar sem o zero para você ver que o uso dele é facultativo, ok? E uma dica sobre o 10%. Quando você tem um desconto de 10%, o valor a ser pago vai ser sempre os 10% multiplicado por 9, ok? Então esse valor vai ser multiplicado por 9. Por quê? Bem fácil. Se eu estou te dando um desconto de 10%, significa que o valor pago equivale a 90%, porque juntando os dois você tem que chegar a 100. Então o valor pago vai ser multiplicado por 9. Vamos supor aqui um caso de um produto, ok? Que custa R$80, beleza? Então, ó, meu produto custa R$80. Se eu vou dar um desconto de 10%, com esse desconto significa que o valor do meu desconto é de R$8, tirei o zero, beleza? Então qual é o valor que eu vou pagar? O valor que eu vou pagar vai ser 9 vezes o meu desconto.
Então o meu desconto sempre vai ser multiplicado por 9 quando ele for de 10%. Aí eu vou saber o valor pago, 9 vezes 8, R$ 72. Então isso aqui é só um aperitivo, é uma dica e óbvio que é para você ir treinando com outros valores, beleza? Tá bom, até aí tá tudo muito lindo, vamos falar do nosso último caso, que é aquele 1%, certo? Então 1% ele também é fácil de calcular. Se o seu número terminar com vários zeros, basta você eliminar 2 zeros. Um exemplo, se eu tenho lá R$ 6.900, 1% desse valor é só eliminando 2 zeros, fico com R$ 69. Se eu tenho 37 mil, aqui eu vou colocar assim, ó, 37.400, significa que se eu quiser calcular 1%, esse 1% aqui do meu valor, ele vai ser 374, ok? Então, 1% de 37.400 é 374. Ah, mas e se o meu número não terminar com zeros? Então, você vai deslocar a vírgula, dessa vez, 2 casas para sua esquerda. No 10% era 1%, 2 casas. Um exemplo, né? Eu vou colocar ali R$ 788. 1%, vamos deslocar o mesmo valor agora, só que para 2 casas. Então, andando 2 casas, fica R$ 7,88. Fácil assim, beleza? Então, se eu tenho lá R$ 12.746, quero saber quanto que é 1%. Vamos deslocar 2 casas. Fica 127,46. Então, essa aqui é uma dica fácil aí para te ajudar. Como eu falei, com esses 4 valores você é capaz de mover o mundo. E aqui vem uma dica legal, que é algumas perguntas que as pessoas se fazem. E os outros valores? Porque nem sempre cai só 50, o 25, o 10 e o 1. Né? Vamos imaginar que em algumas situações você tenha que abordar lá 20% de alguma coisa. Como é que você vai fazer para calcular 20%? Bom, 20% nada mais é do que o dobro de 10%, certo? Então você vai fazer o quê? Vai calcular 10% e multiplicar por 2. Da mesma forma, se você tem 30% para calcular, você vai fazer o triplo, certo? Você vai fazer o triplo de 10%. E a mesma coisa se você tem alguns valores como 5%. O que o 5% é do 10? O 5% é a metade de 10%. Né? Então, isso tudo pode te ajudar em determinados momentos. Isso aqui são alguns exemplos que eu estou colocando para você, que você pode estar observando ao longo do processo aí de cálculo mental. Então, como eu falei, só observar essa aula não adianta, você tem que treinar também. O treino faz parte do teu aperfeiçoamento. Um exemplo disso, né? Se eu for colocar para você a seguinte ideia, vamos supor que eu queira calcular 65% de alguma coisa. Como é que eu posso calcular 65% de alguma coisa? Eu posso primeiro calcular 50%, depois eu posso calcular 10% e depois eu posso calcular 5%, ok? Então, isso vai te ajudar bastante. E aí, somando esses 3 valores, você vai chegar no resultado desejado, ok? Então, é uma dica aí bem legal que pode te ajudar. Ah, professor, eu quero calcular 35% de alguma coisa. Como fazer? Bom, 35% você pode fazer, um exemplo, você pode calcular 10%. Opa, fizemos aqui errado, vamos lá. 10% você multiplica por 3, que você tem 30%. E o outro passo é calcular 5%, né? Então, isso vai te ajudar bastante. É uma dica aí que vai funcionar com qualquer valor que você fizer. Então, quero calcular 35%, 10%, triplica. 5% e depois no final, soma essas respostas. Então, esse vídeo é para ser algumas dicas curtas aí para tentar te ajudar a fazer isso de cabeça. Mas nada que uma boa prática não vá também ser necessária, como eu sempre bato nessa tecla.
praticar é muito importante. Quero que você deixe aí nos teus comentários algum tema, alguma dica para quem sabe uma próxima aula e o que você achou. Também não deixa de dar aquela tua curtida aqui, que para nós aqui no nosso canal é muito importante. Então, agora um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!